Olá, estudantes da terceira série! Estamos de volta com mais aula na aula de filosofia. E nós vamos conversar sobre o tipo de conhecimento similar ao pensamento científico lá na época de Platão, compreender o dualismo de Platão, entender a teoria de Platão como uma concepção pré-científica. Uma reflexão inicial na nossa aula. Le si ne sais pas on a pipe. O pensador René Magritte, em seu quadro onde ele pinta um cachimbo, ele escreve que isso não é um cachimbo. Afinal, isso é um cachimbo ou não é um cachimbo? Platão, a partir aqui da reflexão do René Magritte, aquilo não é um cachimbo. Aquilo é uma representação de um cachimbo. Platão vai dizer que nossas impressões sensoriais nos enganam. Ele vai dizer que as impressões sensoriais nos levam ao erro, a opiniões, a falácia, as famosas fake news de hoje. Você ouve, alguém falou, para ele nós temos que superar a opinião vulgar e chegar ao conhecimento racional, conhecimento melhorado, uma episteme. Doxa é opinião, enquanto episteme seria o conhecimento verdadeiro. E a razão seria o instrumento para conhecer a verdade, rompendo com as opiniões vulgares, com aquilo que a gente aprende no dia a dia, que as pessoas falam, o outro fala. E você ouve, não tem comprovação, mas você acredita. Por isso que é pré-científico. Platão já buscava aí que nós devemos ter comprovação racional daquilo que dizemos. Mas quem é Platão? Bom, Platão é um filósofo grego que nasceu mais ou menos 427 ou 428 a.C., viveu até 374 a.C., foi discípulo do grande pensador Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que conhecemos veio por meio de Platão. Escrevia na forma de diálogos, utilizava alegorias como forma de tornar mais claras suas ideias, por isso é conhecido até hoje. É um filósofo considerado idealista e foi o mestre de Aristóteles. Além disso, Platão fundou a Academia de Atenas. Agora que nós já sabemos quem foi Platão, para Platão existem dois mundos, ou seja, a realidade tem duas dimensões inerentes ao conhecimento. O mundo sensível, ou seja, o mundo material, imediato, das formas que nós vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, por meio das impressões sensoriais, percebemos a natureza, então percebido por meio dos nossos 5 sentidos. E um outro mundo que é o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo ideal, das ideias perfeitas, das ideias racionais. Aqui na imagem, dualismo Platão tem o mundo das ideias, onde tudo é racionalmente perfeito, e o mundo sensível, que é uma cópia desse mundo racional. Então, para Platão, o mundo sensível corresponde à matéria, compõe-se por meio de tudo que percebemos na vida cotidiana, visão, audição, paladar, tato, os cheiros, e o mundo inteligível, que é a dimensão das ideias, perfeitas, imutáveis. A essência das coisas, por Platão, pode ser acessado aí por meio da razão, mas a essência está nesse mundo ideal. Então isso é o idealismo, ou ainda o dualismo platônico. Para exemplificar um pouquinho tudo isso que estou falando nesta aula, vamos fazer uma atividade bem interessante. Pegue papel e caneta e agora vamos fazer uma experiência prática. Vou dar um tempo para vocês olhar fixamente para o ponto central aqui desta imagem. Olha fixamente por pelo menos 10 segundos. Depois olha para a tela em branco ao lado e pisque algumas vezes. Bom, em seguida descreva a experiência que você teve e relacione com a teoria de Platão. Então, tempo para vocês fazerem essa experiência, olhar pela imagem por mais de 10 segundos, fixamente para o ponto central, depois olhar piscando para a imagem, para a tela ao lado, descreva a experiência que você teve e relacione com a teoria de Platão. Tempo para atividade, voltamos logo mais com Aula Paraná.
Voltamos com mais aula de filosofia em nosso Aula Paraná. Estamos falando das concepções pré-científicas de Platão. Platão acreditava que as impressões sensoriais nos enganam, que os sentidos nos enganam, e que nós devemos romper com a mera opinião vulgar, com as fake news da nossa época, e encontrar o conhecimento melhorado, o conhecimento verdadeiro através da razão. Nesta experiência, quando você olha fixamente por mais de 10 segundos para essa imagem que está em negativo e olha para a tela ao lado, você vê a imagem da mulher, a foto da mulher projetada. É uma forma de provar como as nossas impressões sensoriais nos enganam, assim como um lápis dentro de um copo d'água que parece quebrado, assim como uma sombra, uma silhueta no escuro que parece um ser humano e não é. As ilusões de ótica, as imagens do Escher e outras ilusões de ótica que você encontra na internet comprovam que nossas impressões sensoriais nos enganam. Qual a relação com a teoria de Platão? Que para ele a gente tem que duvidar do conhecimento vindo das opiniões comuns, a gente tem que duvidar das fake news e encontrar o conhecimento mais racional. Se você escreveu algo próximo disso, podemos considerar que a tua atividade está correta, desde que escrita de maneira organizada, com coerência, com lógica e com bom senso. Isso é uma das funções da filosofia. Melhorar a forma como nós pensamos, melhorar a nossa capacidade argumentativa e o nosso crivo da razão. Até que estão gostando da aula? Está fazendo sentido para vocês? Estão começando a perceber como que Platão, a filosofia clássica grega, de alguma forma é pré-científica e contribui para o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos de ciência moderna? Então, seguimos em frente. Platão é famoso pela sua chamada Alegoria da Caverna. Platão escreve no capítulo 7 da obra A República a Alegoria da Caverna, também chamada de Mito da Caverna, onde ele descreve uma situação onde homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna e não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costa para a entrada da caverna, veem apenas as sombras projetadas no fundo da caverna. Entenderam até aqui? Então imagine, homens presos numa caverna geração após geração, a entrada da caverna está atrás deles e tudo que passa atrás da caverna, na entrada da caverna, gera sombras. Então eles olhando para a parede só veem sombras e eles acreditam que tudo que é real são as sombras que eles veem projetado na caverna. Atrás deles uma pequena parede, tem uma fogueira, sempre acesa, e atrás deles passa um homem transportando coisas. E aí eles olham e acabam vendo apenas essas sombras. Essas sombras projetadas na caverna são compreendidas pelos prisioneiros como a realidade verdadeira do mundo. A verdade são aquelas sombras. Um dos prisioneiros, não se sabe por quê, se liberta, segue para fora da caverna com muita dificuldade. Num primeiro momento, a luz agride seus olhos, fica cego, mas com o tempo ele passa a contemplar a realidade fora da caverna e ele vê os objetos que geram as sombras, percebe que tudo aquilo eram sombras, retorna para a caverna, conta para os demais, é taxado de louco, ameaçado de morte por aqueles que acreditam nas sombras, ou seja, quem está preso às fake news, aos mitos, quem acredita em mito, não acredita naqueles que veem a verdade, a ciência, e ainda os ameaçam. Os negacionistas da ciência são sempre violentos, acreditando nos seus mitos, são sempre violentos, porque aqueles que veem por meio da ciência, de alguma forma confrontam as sombras da irrealidade dos mitos que eles acreditam que seja a verdade. Com este texto, Platão nos mostra uma hierarquização do conhecimento. Conhecimento duvidoso, falso, que vem através das sombras dentro da caverna. As sombras são cópias da realidade. E aí podemos fazer uma analogia entre a opinião vulgar do conhecimento e o conhecimento científico, sendo que as sombras são as opiniões e a luz a própria ciência. Agora vamos fazer mais uma atividade. Bom, temos aqui uma charge, uma tirinha, que faz uma referência ao mito da caverna, mas que traz para a realidade. Então, vamos dar um tempo para vocês analisarem esta tirinha e aí fazerem uma analogia com a alegoria da caverna do Platão, trazendo para a realidade. Então,
tempo para vocês escreverem um texto fazendo analogia da tirinha com a alegoria da caverna de Platão, com a realidade que nós estamos vivendo, e logo voltamos com mais filosofia em nosso Aula Paraná.
Voltamos com aula de filosofia no Aula Paraná e vocês tiveram um tempo para resolver a atividade analisando essa tirinha que faz referência à alegoria da caverna, ou seja, o cara dentro da caverna viu que o menino estava contemplando sombras e falou para ele que existia uma realidade fora da caverna. Saiu da caverna porque o menino não acreditou nele, preferiu contemplar, passou a época egípcia, medieval, iluminista, e aí na atualidade ele vai lá, o menino contemplando só a vida na TV, e ele fala a mesma coisa, vamos lá, curtir o mundo lá fora, a pessoa não quer, e ele vai curtir a natureza, vai para os seus livros. Qual a relação com o mundo atual? Hoje muita gente prefere acreditar em fake news, acreditar na opinião vulgar, no senso comum, do que pesquisar, do que estudar, do que buscar na ciência. Inclusive vemos, infelizmente na pandemia, a situação trágica, as pessoas acreditando em mensagem de Facebook, acreditando em redes de WhatsApp, negando a ciência que falava para usar máscara, usar álcool em gel, tomar vacina, ficar em casa quem pudesse. Aí tivemos um grande número de perdas de vidas que poderiam ser evitadas se as pessoas saíssem da caverna, das sombras, das trevas, da ignorância. E a ciência não precisa que a gente acredite nela, porque ela comprova por meio de experiências, mas as pessoas preferem as opiniões de Facebook e de pessoas leigas do que de cientistas que estudam a vida toda e comprovam que tem uma veracidade. A pandemia é um exemplo clássico que podemos apontar aí das pessoas que vivem dentro de cavernas, preferem continuar dentro de cavernas do que buscar na filosofia, na ciência, um conhecimento mais racional e mais melhorado. Isso significa dizer que a ciência, que a filosofia tem uma contribuição para a qualidade de vida de todos nós, mas para isso a pessoa tem que ter pela sua liberdade, o uso da sua liberdade, sair da caverna, que ninguém te tira de dentro da caverna, das sombras, ninguém te tira de dentro dessa escuridão da caverna. É você, por meio de estudo, por meio principalmente do estudo, da leitura, mas da emancipação, de buscar fora da caverna a realidade. Bem, Platão formula a teoria das ideias de acordo com a distinção de dois mundos, o mundo material das opiniões vulgares e o mundo das ideias, o mundo racional. Para Platão, as formas puras, então, estão na razão e o pensamento de Platão pode ser entendido também de uma forma pré-científica. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.